Olá pessoal, sou Almir e novamente quero descrever para vocês técnicas sobre Big Data. Esse vídeo pretende ser breve e quero apresentar aqui para vocês os conceitos sobre Big Data, qual eu tenho aprendido através do YouTube, leituras, etc. Vou apresentar nesse diagrama o estado da arte. Basicamente, então, as técnicas de Big Data é a capacidade de fazer com que haja processamento de grandes bases de dados na faixa de terabytes e petabytes para poder gerar dados úteis, e esses dados úteis são depois enviados a consumidores para fazer testes, dados analíticos, queries, e fazer com que esses dados de análise e estatística seja usado pelas corporações. Então, basicamente, o processo é o seguinte: o processo de Big Data é quando as APIs de corporações recebem dados nos bancos de dados, nas entradas de APIs como JSON, XML, CSV, e os data lakes, tipo S3 da Amazon. Então, quando as corporações, empresas produzem esses dados nos bancos de dados, esses dados crescem muito. E no que vai crescendo, existe o engenheiro de dados que vai, através dos seus processamentos de Big Data, criar um pipeline entre a interface de processamento e a interface de armazenamento de base de dados. E com esse pipeline, geralmente usando técnica de CDC, que é Change Data Capture, ou captura de mudança de dados, esse pipeline vai ser processado, vai trazer esses dados de uma base qualquer, das APIs, dos bancos de dados. Esse sistema vai trazer os dados pelos pipelines e vai processar esses dados, transformar esses dados de entrada num modelo que, segundo as técnicas de Big Data, esses modelos são mais aceitáveis, tipo o formato Parquet e o formato ORC. Segundo os engenheiros de dados das técnicas de Big Data, o objetivo de transformar em Parquet é que o Parquet é um formato que propõe uma melhor performance nas queries, permite queries com melhores performance. E então, por esse objetivo é que se transforma as formas de entrada de dados, tipo JSON, XML, CSV, no formato Parquet. Segundo eu li, realmente o Parquet ele permite uma melhor performance. Eu, Almir, particularmente, tenho uma opinião crítica a respeito desse processo, porque o que eu observei é o seguinte: que o processo de transformação do Big Data, geralmente usado o Spark Apache, o Apache Spark, geralmente usando essa aplicação, assim como outras, esse processo não é em tempo real, mas em forma de batch. Então os dados entram em forma de batch, e esse processo, pelo método de batch ou em lotes, ele vai transformando no formato Parquet, e esse formato Parquet, então, para saída para os consumidores, para ferramentas de inteligência de negócio, tipo BI, Business Intelligence, onde as queries são permitidas. As queries são emitidas nas BIs em cima dos formatos Parquet. Então, simplesmente por esse objetivo que tem essa transformação. Eu, particularmente, sou crítico, primeiro, ao formato de entrada de dados. Eu sou crítico ao uso de JSON e XML nas APIs, devido que são formatos verbosos. Eu sou a favor, sim, do uso do formato relacional na aquisição de dados, na interface, e também sou a favor do NoSQL, dependendo do cenário. Porque, como sabemos, o NoSQL permite a grande capacidade de expandir horizontalmente a arquitetura para aquisição de dados. E no meu caso aqui, eu quero te apresentar então uma solução que adotei, já que eu fui crítico a todo esse paradigma,
eu criei um novo paradigma usando o CSV CompuDB e eu vou demonstrar aqui o porquê. A minha grande crítica é que é o seguinte: nesse paradigma no estado da arte para processamento de Big Data, o grande problema é que se a gente inserir ou fizer um update dos dados nesse meio do batch, em meio ao processamento, esse update não será refletido imediatamente na saída para o consumidor. Ou seja, não tem como em tempo real você inserir ou fazer a atualização dos dados, das fontes de dados, e que essa alteração reflita no consumidor, porque o sistema de processamento para Big Data, que é na faixa de tera e petabytes, é um processo que demora e não é em tempo real. Para simular então e para mostrar um outro paradigma a respeito desse processo, eu criei aqui uma instância. Eu criei aqui a seguinte questão. Eu criei aqui no meu computador, meu pequeno computador aqui, que tem apenas 3 GB de RAM e 250 GB de disco. Eu criei 100 GB de dados. Eu criei uma tabela de 100 GB. Essa tabela, ela faz parte de um pequeno sistema que é uma regra de negócio. Contém uma regra de negócio nessa tabela. E essa tabela contém 1 bilhão de registros, sendo que cada registro possui 3 campos. Um campo de identificador único, um campo com nome e um campo com um valor, amount. Como eu não consigo preencher 1 bilhão de registros diferentes, eu coloquei os registros como NData, referente ao nome. Porém, o identificador é único. No conceito do CSV CompuDB, é o seguinte: o CSV CompuDB, ele trabalha com a persistência de dados no formato CSV. Espere, você, ouvinte, e tendo o seguinte: eu sei que você muitas vezes já trabalhou com CSV e você acredita que o CSV é apenas um arquivo de texto, que é apenas leitura, e que o máximo que você pode fazer é tipo colocar um append nesse arquivo. Não. No caso do CSV CompuDB, ele é persistido no CSV, porém ele tem a capacidade de ser transacionado. Você pode fazer uma query, você pode fazer um update de modo atômico, ou seja, você pode atualizar um dado em um campo de um determinado registro, mesmo que essa coleção de dados seja na casa dos bilhões. E é isso que eu vou mostrar para você aqui. Também no CSV CompuDB, além das funções para transações e gerenciamento dessa base, tem uma capacidade de trabalhar com as tabelas não inteiriças, mas de modo fracionadas. É o que eu estou fazendo nesse exemplo. Nesse exemplo, eu criei uma tabela com 1 bilhão de registros, porém essa tabela tem 4.000 frações, ou seja, são 4.000 frações de tabela, cada uma contendo 250.000 registros, o que dá 1 bilhão. E cada registro tem um identificador único, e o identificador é da seguinte maneira: o identificador é composto por 2 partes, sendo uma parte referente ao nome da tabela na qual esse registro está contido, e a outra parte é um hash referente ao número daquele registro naquela tabela. Portanto, a junção entre o nome da tabela e o nome do registro forma então o identificador único do registro na coleção. Lembrando que nesse paradigma que eu desenvolvi aqui, podemos ter até 65.535 tabelas e 1 milhão de registros em cada tabela, o que poderia então criar uma coleção de 65 bilhões e 500 milhões de registros. Essa coleção pode estar aí contida em aproximadamente 6 terabytes de dados. E como eu vou te mostrar aqui, tanto o update como uma busca nesse conjunto, mesmo que fosse de 65 bilhões, é instantâneo. Então, diferente do paradigma que eu estava mostrando anteriormente,
em que a entrada dos dados precisa de um processamento para condicionamento de dados para que sejam possíveis aplicar queries no Big Data, que isso é um processo de batch que demora de minutos até meia hora, uma hora, dependendo da quantidade de dados. No paradigma que estou apresentando aqui, isso é de modo instantâneo. Então, para isso, para demonstração, eu criei essa aplicação no qual eu gerei 4.000 tabelas com frações de tabela com 250.000 registros cada uma. Então cliquei, gerei random, cliquei, gerei uma chave referente a um registro daquela coleção. Então depois disso aqui eu criei uma query aqui embaixo referente a essa busca. Então, para simular a entrada de dados e a saída de dados, eu criei aqui uma aplicação web simples, no qual tem tanto uma função de update de dados, como a função de buscar o dado. Então vou simular uma injeção de dados, uma alteração de dados, como vou simular também a busca daquele dado para mostrar a atualização. Primeira coisa eu quero demonstrar, vou usar essa chave a qual eu gerei aqui automático. Essa chave ela retrata um registro que contém aquela coleção. Então, primeira coisa, vamos ver o estado inicial dessa chave. Eu vou clicar aqui e vou clicar em Find, e ele vai me retornar então a situação atual dessa chave. Tem lá amount, name, ok. Atualmente como está a chave. Então, aqui já no formulário de update, eu vou escrever então, aí representa o dado de entrada naquela coleção de 1 bilhão de registros, diferentemente do estado da arte, que demora tempo. Nesse caso aqui o processo é instantâneo. Eu vou então dar um update e ao mesmo tempo clicar em Find. Então o que acontece em Find foi, observamos que na coleção de 1 bilhão de registros, o dado inserido ele já está atualizado. Ao voltarmos lá para a página de atualização, vamos colocar aqui um outro indivíduo, atualizar o outro campo. Então eu vou atualizar esse registro novamente, cliquei em atualizar e cliquei em Find. Então o resultado aí está. Então o CSV Comp DB mostra um novo paradigma com questão de Big Data. A vantagem do CSV Comp DB é que ele não precisa passar pela parte do processamento. Existe a entrada de dados de forma normalizada, que você pode fazer através de uma aplicação web, através de uma aplicação mobile ou desktop. E então ele gerencia os dados normalizados para uma estrutura de arquivos CSV conforme as especificações do sistema. Você pode aumentar a capacidade de aquisição de dados por criar balanceadores de carga, distribuição, computação distribuída, método sharding, e servir esses dados por vários métodos de servidores. Então aqui ficou demonstrado para você como funciona essa questão do CSV Comp DB. Isso pode, esse mesmo tempo de processamento que mostramos aqui no exemplo, que é em torno de 800 milissegundos, pode ser aplicado também até 65 bilhões de registros. O tempo não cresce logaritmicamente, porque as tabelas elas são tabelas fragmentadas. E aqui o exemplo de script que rodou no servidor. Aqui referenciou a uma fração da tabela,
Essa fração de tabela é exatamente representado pelos 4 primeiros dígitos do identificador. Então, sua aplicação mobile, web ou desktop tem que recortar os quatro primeiros dígitos, o qual representa aquela fração de coleção, e então aplica toda a chave referente àquele identificador naquele registro. Então, de 0 até 65.000 você pode fazer fragmentação com até 1 milhão de registros em cada fragmento de tabela. Desse jeito você pode criar uma grande base de dados com essa capacidade de atualização. Você pode baixar esse aplicativo do CSV CopyDB aqui no link da descrição, e também você pode deixar um comentário aqui, e pode também baixar essa aplicação que vai favorecer a você criar os seus métodos para teste usando essa tecnologia. Eu agradeço, até a próxima.